foi Maquiavel? Nicolau Maquiavel foi um importante autor do período renascentista, que ocorreu entre a Idade Média e a Modernidade. Ele defendia o absolutismo e acreditava que um governante deveria tomar ações duras e austeras quando necessário. No entanto, Maquiavel foi injustiçado ao ser associado à expressão maquiavélico, que é usada para descrever alguém que faria qualquer coisa para obter poder. Para Maquiavel, era essencial que um bom governante governasse o poder, mesmo que isso exigisse maior controle, a fim de manter a ordem política. Qual o contexto histórico da época? O Renascimento foi um período importante na história, que aconteceu na época de Maquiavel. Foi uma época de grandes mudanças culturais, artísticas e intelectuais na Europa. As pessoas começaram a valorizar mais a razão e o conhecimento. Foi um tempo de redescoberta das obras da antiguidade grego-romana e de novas invenções, como a imprensa. O Renascimento foi marcado pela busca pelo equilíbrio entre o ser humano e a natureza, valorizando a beleza e a criatividade. Nesse contexto, Florença, na Itália, onde Maquiavel viveu, era um importante centro intelectual e político. O Renascimento abriu caminho para uma nova forma de pensar e influenciou muitos aspectos da vida das pessoas, incluindo a política e a arte. Como e o que Maquiavel pensava? Maquiavel era um autor que viveu há muito tempo e tinha ideias diferentes sobre a política. Ele acreditava que os governantes precisavam ser espertos e fazer o que fosse necessário para manter o poder. Ele dizia que às vezes era importante ser temido para evitar problemas. Maquiavel achava que a política devia ser baseada na razão e não apenas na sua moralidade. Suas ideias eram controversas, porque muitas pessoas pensavam que um bom governante deveria ser bom e justo. No entanto, as ideias de Maquiavel ainda são estudadas hoje e ajudam a entender melhor como funciona uma política. Qual a principal obra de Maquiavel? A obra mais famosa de Maquiavel chama-se O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel dá conselhos para governantes sobre como manter e conquistar o poder. Ele acredita que os governantes devem agir com base na razão e não apenas na moralidade. Maquiavel diz às vezes que é necessário ser temido para manter o poder, mas é importante evitar ser odiado. Ele defende que os governantes sejam fortes e astutos, capazes de tomar decisões difíceis para o bem do Estado. O Príncipe é uma obra importante porque revolucionou a forma como pensamos sobre a política e influenciou o pensamento político até os dias de hoje. Algumas frases de Maquiavel. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem esperava o bem não teme o mal. É melhor ser temido do que amado. Os fins justificam os meios. Demais obras de Maquiavel. Discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Histórias de Florença e a Arte da Guerra. Vida pública e morte de Maquiavel. Apesar de entrar para a história como filósofo e teórico político, foi na prática que Maquiavel construiu sua carreira. Ele foi um destacado funcionário público florentino, em dois períodos completamente opostos da cidade, a República e a Monarquia. Em 1513, devido a uma atuação forte de Maquiavel com o governo anterior e a sua ligação com milícias e campanhas militares ligadas a esse mesmo governo, ele foi acusado de conspiração, chegando a ser preso e torturado. Ao ser solto, exilou-se por um tempo em sua casa de campo. Foi nessa época que ele redigiu os primeiros esboços de O Príncipe.
Em 1520, Maquiavel retornou ao serviço público, não mais ocupado à chancelaria, mas agora como historiador oficial de Florença. A ele foi encomendada a História de Florença, obra que levou 5 anos para ser finalizada. Maquiavel permaneceu com Lourenço, atuando como conselheiro e sendo enviado a algumas missões. O filósofo, teórico, político e funcionário público florentino faleceu em 21 de junho de 1527.